Olá, sexta-feira 13 de fevereiro. Eu sou Laércio Comar da AD Monitor. Falando aqui para você, sexta-feira 13. Sexta-feira 13, como pode ser ruim? Véspera de feriadão. Então nós vamos fazer um vídeo bem rapidinho, falando de algumas coisas muito importantes. Nesse vídeo você vai ver sobre logística reversa, problemão vindo, problemas que devem afetar o varejo no Rio Grande do Sul, pode ser em mais lugares também, informações expostas, você que está trabalhando no e-commerce, você vai ver como isso é um mercado diferente, ou se você deseja ir para lá. E mudança nos marketplaces. Sim, a questão de remuneração, a questão financeira aí, do marketplace está mudando e isso pode afetar de alguma forma. Começando com logística reversa. A Abicol, através da Adriana Pierini, diretora executiva, fez essa semana uma apresentação, uma reunião, eu divulguei nas mídias sociais, nos grupos, a respeito dela, falando sobre logística reversa. A Abicol puxou, é de colchões, mas afeta todo mundo. Você vai ver por quê. Muito importante o tema e o risco que isso nos traz. Mas, Lércio, logística reversa, isso aí já foi falado um monte de vezes. Sim, ó, tem um monte de decretos, leis e coisa falando sobre isso. E agora ela está afetando duas situações: embalagem plástica e colchões. São situações diferentes dentro da logística reversa. Embalagem plástica, inicialmente, tá? O Diário Oficial da União, outubro de 2025, a Presidência da República terem visto o dispositivo em 2010. Ih, Lércio, vai ser chato o vídeo. Não vai ser, não. Só estou mostrando aqui que não é opinião. São números, muito bem explorado, inclusive, pela Abicol. Desde 2010 já existe legislação e agora o presidente falou o seguinte: esse decreto vai regulamentar e instituir o sistema de logística reversa de embalagens de plástico a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, que abrange todo o ciclo de vida do produto. O sistema de logística reversa de embalagem de plástico priorizará as cooperativas, as associações e outras formas de organização. O que é isso, Lércio? Vamos lá. Primeira coisa, não é só para colchões. Os móveis, a caixa do móvel também é embalada com plástico, eletrodoméstico, tudo embalado com plástico. Você fica obrigado a ter uma parte dessa embalagem sua usando o plástico reciclável. Bom, no colchão ele pode atrapalhar por conta ali de ficar um plástico feio para usar e estragar e ocultar o colchão, esconder o colchão. Na embalagem dos móveis seriados isso talvez não afete, nos eletrodomésticos também não afete. O problema é, você vai ter que fazer uma comprovação documental disso, tá? Então, o teu fornecedor tem como provar que parte do material que ele te forneceu tem essa reciclagem obrigatória em lei. Alércio, mas será que vai aprovar? Você não está entendendo. Isso já está em vigor. Daqui a poucos dias está te afetando e você não sabe como. Ou você retorna a embalagem, ou eu coloquei aqui cifrão. Por que eu coloquei cifrão? Ali onde coloca beneficia as cooperativas, todo respeito às cooperativas de reciclagem, mas o que o governo está dizendo? Bom, você entregou o produto, você vai ter que dar um jeito de catar essa embalagem de volta e devolver para a fábrica para reciclagem, uma proporção disso, e não é pouca não. Lógico que as empresas não têm logística para isso, é impossível, seria caríssimo. Então ele deu uma opção. Você pega empresas de reciclagem de plástico e você compra crédito por ela estar reciclando. Então você paga para alguém estar limpando o seu lixo. Problema, não tem empresa de reciclagem suficiente para atender o mercado. Já mais do que dobrou esse valor. No final das contas, é uma forma que o governo encontrou de poder favorecer algumas cooperativas. Não há outra forma de entender, porque a forma com que isso está sendo concebido, a forma com que foi tratado, é de uma irresponsabilidade, do amadorismo que não deixa margem para a gente pensar de outra forma. E a gente também tem que pegar aqui a questão que não é só das embalagens plásticas, também é de colchão. Ah, Lércio, eu não mexo com colchão. Ouve, porque isso pode te afetar. Aí já é uma lei antiga, tá? Também, que quem produz ou comercializa colchão deve promover o recolhimento desse colchão usado do consumidor no momento da venda do outro, responsabilizando-se integralmente pela sua destinação final. Então, o que acontece com o colchão?
Basta o consumidor informar. Antes de você desistir do vídeo, não se esqueça, é com colchão? Amanhã é com guarda-roupa, com cozinha, com fogão. Afinal, para eles, tudo isso aí polui muito o meio ambiente. O infeliz do consumidor que joga na rua não é o responsável. O responsável é você, indústria, que teve que um dia produzir. Vamos lá. E basta o consumidor informar. Então, como é que vai funcionar isso para o colchão? Já estão sendo multadas empresas. Não vai acontecer. Isso já aconteceu. Basta o consumidor dizer assim: eu comprei o colchão na loja, a hora que chegou, falou: ó, pode levar o meu usado embora. De qualquer marca, tá? Você vai ter que se virar para dar uma destinação final àquele colchão que estava lá. Lembrando que você vendeu um colchão infantil para casa dele, de espuma, e de repente ele está te devolvendo um colchão de mola da época do EPA. Pois é, esse colchão tem que voltar para você e você vai ter que comprovar, pagar para empresas de reciclagem novamente, para ele poder reciclar essa espuma, reciclar esse metal, reciclar esse tecido. Opa, tecido não deu reciclagem. Pois é um baita de um pepino impossível de ser feito. Vai beneficiar alguém, vai levar dinheiro nessa história. Qual documento fiscal? Você está deixando um colchão novo, emitiu uma nota, beleza. Ele está te devolvendo um colchão usado que nem teu foi produzido. Como é que você transita com isso? Isso tudo foi levantado dentro da reunião. Não sei as pessoas que falaram ali, não me recordo, mas esse material foi colocado lá. Sem estudos, tá? Simplesmente, quando o governo aprovou isso, ele disse que as prefeituras dizem que colchão jogado fora polui muito o meio ambiente. Tá, quanto? Qual o número disso? Quem foi que disse? Aonde está? Não, não tem nada não. É só uma afirmação de que polui. Se o colchão polui, o que garante que amanhã não é o móveis, não é o elétrico? Pepino. Trocando de assunto rapidamente, vamos para o próximo. Problema para o varejo no Rio Grande do Sul. O que é esse problema do varejo? Não é só para móveis, obviamente, tá? Veja como uma coisa afeta a todos, tá? Preço dos produtos agrícolas no Rio Grande do Sul caíram 12,8%, quase 13% em 2025. Márcio, isso é bom. Comida barata para o povo? Legal. Vamos olhar a empresa? Se você é representante comercial, lojista, industrial, levantamento da Farsul aponta que maiores reduções ocorreram. Arroz caiu 46,9%. Não, isso no mercado não aconteceu. Estou falando para o produtor. É grana que entra no mercado. O Brasil é um país agrícola, então tudo que é produzido no campo pesa demais no nosso PIB. Se o campo estiver passando dificuldade, se não tiver bom para eles, o Brasil vai sentir. Mas tomara que isso seja localizado, tomara que seja parcial. Não estou aqui querendo levar notícia ruim, mas é algo que fica desconsiderado, as pessoas não veem e é um problema real. Então, o arroz caiu 47%, o leite 19%, o trigo 17%. Os preços recebidos pelos agricultores e pecuaristas. Caiu tudo isso aqui, na média 12,8%. Mas os custos de produção também caíram, Lécio. Caiu. Tiveram uma deflação de 1%. Então está custando 1% a menos para o produtor produzir. Mas baixou 13% que ele recebe por isso. Não é legal. Imagina que esse país agrícola pode ter uma sobra de dinheiro menor ou até uma falta. E o que me chamou mais atenção, aqui embaixo no finalzinho, foi o terceiro ano consecutivo com deflação no preço ao produtor. Vamos lá. Em 2023 caiu 9,4, em 2024 caiu 8 e ano passado caiu 12,8. Imagina você que é do móveis, do colchão, do eletro, se o teu faturamento tivesse caído 9 num ano, 8 no outro e 13 no outro. E o teu custo, mais ou menos a mesma coisa. Pode afetar sim, pode afetar outros mercados. Por exemplo, o que é um país agrícola? A China e os Estados Unidos estão brigando faz um tempão, a China não compra mais soja dos Estados Unidos já há 5 meses, mas agora, beleza. Parou de comprar, o Brasil foi o maior beneficiado, ou seja, vieram comprar soja daqui, subiu o preço, legal, ficamos felizes, exportamos mais caro, pode gerar inflação? O dólar caiu, ficou tudo legal. Só que agora eles se acertaram, tá? Aí a gente não tem controle sobre isso. Isso significa que pode sobrar um pouco de soja. E aí pode afetar de forma geral. Acompanhe de perto, veja como o mercado, como a grana, ela passeia, ela circula entre todos os setores. Se um elo dessa corrente tem problema, pode nos afetar também. Mudança no marketplace, eu achei bem interessante essa matéria. A Shopee aumenta comissões. O Mercado Livre agradece. Peraí,
a Shopee está pagando mais comissão? Não é bem isso não. A Shopee anunciou uma mudança relevante na política de take rate, diminuindo os subsídios. O, o mercado enxerga que isso é uma concorrência mais racional para o Mercado Livre. Lércio, traduz. Quando você quer vender através de um marketplace, é, e custa bastante. Perceba ali que de 14 a 20% o marketplace cobra das empresas que estão vendendo. Aliás, aí eu paro para pensar, se você tem uma loja que fatura 200 mil, se você gastar até 40 mil com estrutura física, carro, funcionário e depósito, está pagando menos, e propaganda, você está gastando menos do que vender pelo marketplace. Interessante que o brasileiro enxerga o e-commerce preço, ele não enxerga comodidade. O americano enxerga comodidade. Ele paga até mais caro para entregarem na casa dele. Mas o brasileiro não. O brasileiro olha para o e-commerce e fala: vou comprar lá porque é mais barato do que na loja. Como vai ficar mais barato com uma taxa de 14 a 20%? A questão é: a Shopee veio para o Brasil, vou tomar o mercado do Mercado Livre, ou você acha que só você, indústria, tem concorrente? Só você, lojista, está apanhando os caras do lado? Todos têm concorrente. Essa é a dificuldade do mercado. O mercado está aquecido. O problema é a concorrência. Então a Shopee veio de uma forma muito agressiva. Agora ela está tirando o pé. Então nessa dela tirar o pé, ficou mais fácil um pouquinho para o concorrente dela. Mas daí eu faço algumas perguntas aqui para você. E você que estava indo bem para caramba vendendo móveis direto através da Shopee, concentrou a tua venda lá? Pois é, mudou. Perdeu relevância, perdeu o volume e talvez o teu faturamento despenque. Sempre é uma concentração. Me lembro há 20, 30 anos o pavor que as indústrias de imóveis tinham de concentrar nas 3, 4, 5 grandes lojas de imóveis. Se ela parar de me comprar, eu estou perdido. E hoje se esquece que os marketplaces são muito maiores no mercado do que as grandes redes eram no passado. E quando eles fazem alguma mudança estratégica lá, você sofre. Há 2 anos atrás, se não me engano, o Madeira Madeira mudou uma política de frete de peças grandes, peças pequenas. Eu tive filiado despencando a venda para ele, preocupado se a estratégia tinha dado errado. Dentro da Demonitor, o filiado, a indústria pôde perceber que ele diminuiu muito a venda para o Madeira Madeira, mas que o Madeira Madeira estava comprando ainda mais do grupo. Ou seja, a estratégia para ele foi péssima, mas para o Madeira Madeira foi uma estratégia assertiva. Quanto mais você depende de marketplace, mais na mão disso você acaba ficando. Não tem outra forma. É sempre uma concentração. A gente só esquece que isso afeta, que isso tem várias caras. Ainda falando de e-commerce, o B2C, Business to Consumer. Isso é quando você, indústria, vende direto a consumidor. É uma possibilidade? É. É um mercado? É. Estou falando disso porque essa semana me ligaram perguntando sobre isso. Foi mais de um, me chamou até a atenção. Gente imaginando que hoje o móvel só se vende pelo e-commerce e que não tem mais o representante à loja física. A conversa foi longa, mas não é bem assim não. Tá bem diferente esse mercado, não é esse conto de fadas. Mas tudo bem, tem indústrias trabalhando direto para consumidor, tem indústrias aumentando o volume, tem indústrias entrando nesse mercado, tem indústrias que largou todos os seus lojistas e trabalha só com o consumidor. Vou falar de uma daqui a pouco que foi citada no vídeo, não sou eu, e está dando informações abertas dela na internet, tá? E daqui a pouquinho eu falo isso para você. E só que a loja física continua, vai muito bem, obrigado. Ela está usando mídia social. E aí eu pergunto para você: tem indústrias que foram para esse mercado e voltaram, desistiram de vender direto para o consumidor. Por quê? Você tem que avaliar se isso é uma vontade tua, é só um desejo. Isso é só um olho gordo porque você está vendo alguém que está ganhando dinheiro. Ou é uma vocação. Você tem estrutura para trabalhar com isso. E vou te mostrando como funciona isso na prática, tá? Eu falei de alguém que abriu os dados. O site é do Alexandre Nogueira, Universidade Marketplace. Estou passando aqui prints do YouTube que está lá aberto. Eu não estou abrindo. Está aqui o nome da marca, da empresa do Rio Grande do Sul, Madesa, que dentro das análises de informações, isso aqui é aberto para quem está vendendo no Marketplace.
Então, por exemplo, qualquer um, inclusive ele tem um canal onde ele faz análise de grandes marketplaces e ele fez um de moveleiro. Então, vamos postar. Você que tem medo de compartilhar dados, você que acha que a tua empresa tem que estar toda fechada, você que acha que é um mundo de sonhos a venda pelo e-commerce, então algumas coisas que ele colocou aqui. Faturamento da Madesa, através dessa venda, tá? Da loja deles e mais alguns que revendem. 152 milhões no ano, então mais ou menos 13 milhões por mês através desse canal. É uma das maiores, se não a maior indústria que vende direto para lá. É exposto, a concorrência é aberta, aí volta lá onde eu falei. Você quer ir para esse mercado, você tem aptidão para isso, você tem jeito para isso, ou você só está engordando o olho. Por quê? Se hoje você sofre com concorrência copiando o produto em feira, não. Aqui está dizendo quanto você fatura, quantas peças vendeu, qual é o teu preço médio. O faturamento dessas empresas também varia. Veja que está aqui, ó, o faturamento da empresa mês a mês, tá? Ou o que passou pela plataforma, que nós sabemos que pesa muito. E não é porque você vende para consumidor que todo mês é a mesma coisa. Tem meses que dá o dobro, quedas de 40%, você não vai ter mar de rosas. É para quem sabe mexer com isso. E eu diria até que é para quem tem sangue muito frio, porque a comercialização de um e-commerce ela é muito mais agressiva e nervosa do que de uma indústria de imóveis. A resposta é automática de preço versus venda. Sim, até isso está exposto, tá? O quanto ele veio faturando e o valor médio de venda. Em determinado momento, aqui lá em agosto do ano passado, subiram o ticket, produto ou preço, automaticamente a venda despenca. E a venda só foi crescer a hora que baixou o preço. Funciona igual. Se você acha que o consumidor paga qualquer preço, não, ele só vai comprar o mais barato. O mais barato da internet. E a informação é tão aberta que aparece aqui qual é o teu produto, qual o valor médio que você vende, quanto você faturou. Essa cozinha aqui eles faturaram 7 milhões, tudo aberto. É só o teu concorrente olhar para isso e falar, peraí, eu consigo fazer por menos. E aí entra naquela guerra de faca, onde se você tiver capacidade de produção, se você tem uma competitividade produtiva, tudo bem, você ainda tem chance. Agora, se você só engordou o olho, achando que e-commerce é legal, que você não tem custos, que o consumidor paga de qualquer. Tá perdido. Não funciona assim, não. Inclusive o desempenho do produto, tá? O cara tira aqui, ó, em tal mês ele vendeu esses produtos. Eu coloco aqui no final do vídeo os links de todas as matérias, inclusive a desse vídeo. Não é aqui para expor a empresa nem nada, não é essa a intenção, mas é para tentar clarear de alguma forma que não é um mar de rosas. Não estou dizendo que você não deva ir, mas vá por aptidão. Vá porque você tem dentro do teu negócio, você entende disso. Inclusive, se você assistir o vídeo dele e entender tudo que ele está falando, as métricas que ele utiliza, cara, você tem aptidão para isso. Agora, se você já não entendeu o que ele falou, então esquece. Se eu coloco alguém na minha empresa aqui que entenda, se ele for bom mesmo em e-commerce, se ele for um cara muito bom mesmo, ele compra e vende o negócio dele. Essa é a maior dificuldade para todas as indústrias no e-commerce. Se o profissional é muito bom, qual é a barreira que ele tem para entrar no mercado? Ele monta uma loja hoje, amanhã ele está comprando e vendendo, pela competência dele, ele toma o teu mercado a hora que ele quiser. Faz parte do negócio. Se você gostou desse material, compartilhe com seus amigos. Estou esperando aqueles vídeos dos amigos que prometeram. Não coloquei nenhum hoje porque ninguém mandou. Gente, manda, é legal ouvir o que vem de vocês. Vamos pegar um período de feriado, talvez muita gente acabe não assistindo. Se aqui trouxe informação relevante, compartilha. Olha ali na mídia social que você usa, YouTube, Instagram, qualquer uma delas. Veja se você está inscrito no canal, dá joinha. Isso que o pessoal todo pede. Eu não sei até onde isso ajuda, mas já que todo mundo pede, eu vou também. Muito obrigado e até semana que vem.